Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 11 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. O capítulo 11 fala sobre a habitação divina. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Tozer inicia o capítulo 11 com a seguinte sentença: a doutrina da habitação divina no crente é uma das mais importantes do Novo Testamento e seu significado para o cristão individual é valioso, além de toda a descrição. Negligenciá-la é sofrer sério prejuízo. Tozer diz então que a doutrina da habitação divina no crente é uma das mais importantes do Novo Testamento. E para nós ela tem um significado muito grande, porque ela nos ensina que no momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, ou reconhecemos como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem, habita em nós. E ele continua: se alguém me ama, disse o Senhor Jesus Cristo, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23. Tozer se reporta então a esse texto bíblico, nos mostrando que o próprio Jesus disse que aquele que o ama, que guarda a sua palavra, ele e o Pai viriam e fariam morada na vida, no coração dessa pessoa. E Tozer continua: que essa habitação é dentro do homem é demonstrada por estas palavras. Aí ele usa mais alguns versículos. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ainda João 14, versículo 20. E ele continua ainda usando esse mesmo texto. A respeito do Espírito Santo, Cristo disse: ele estará em vós, no versículo 17. E em sua grande oração, já em João 17, por 2 vezes o Senhor empregou as palavras eu neles. Então, recapitulando os textos, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Jesus dizendo que aquele que o ama e guarda as suas palavras tem ele e Deus como moradores do seu coração. João 14, 20, versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E no versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então a doutrina da habitação divina no homem, ela é afirmada por esses versículos lidos que foram palavras do próprio Senhor Jesus. E na oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, nos versículos 23 e 26, Jesus está se referindo, falando com Deus, referindo-se a essa doutrina da habitação dele em nós. Versículo 23 diz: e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E o versículo 26: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, esses versículos, eles iluminam a nossa mente em relação a essa doutrina. A verdade da habitação divina no crente é desenvolvida mais completamente nas epístolas de Paulo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E isso está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. E de novo em 1 Coríntios 6, 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sem contestação,
o ensino do Novo Testamento é que Deus habita a natureza de seus verdadeiros filhos. Então, nós vamos mais uma vez aqui recapitular os textos utilizados por Tozer. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês, é sagrado. E 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O interessante aqui é que Paulo ele não só diz que o Espírito Santo habita em nós, que Deus, Jesus habita em nós após a conversão, mas ele vai mais longe, ele diz que eles não só habitam em nós, como eles são os nossos proprietários. E aí Paulo fala que vocês não são mais de si mesmos. Então, não só nós temos a presença de Deus, a presença divina dentro de nós, quando recebemos a Jesus como Salvador, como não nos pertencemos mais. A partir desse momento, nós somos, então, propriedade exclusiva de Deus. Pedro já fala sobre isso, né? E Tozer, ele continua. O que essa verdade significa para nós? Que tem ela a oferecer a um cristão sério, forçado a viver num mundo trevoso e sem Deus? Deus não habita passivamente em seus filhos, ele exerce vontade e age neles. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então Deus, ele habita em nós, mas ele não faz essa habitação ser de uma forma passiva. Ele age em nós. E Tozer, ele continua, ele agirá em nós precisamente como age no céu. Só o pode impedir uma vontade humana não santificada. Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a única forma de Deus não agir dentro de nós é se nós o impedirmos. E Tozer, ele continua, sem dúvida, fazemos muito impedimento a Deus com nossa obstinação e com nossa incredulidade. Deixamos de cooperar com os santos impulsos do Espírito em nós. Vamos contra a sua vontade como vem revelada nas Escrituras. Seja por não dedicarmos tempo para descobrir o que a Bíblia ensina, seja porque não aprovamos quando fazemos. Isso é, nós podemos impedir que o Espírito Santo habite em nós se nós não conhecermos a vontade de Deus. E a única forma de conhecermos essa vontade é estudando a sua palavra. Quando nós não estudamos, nós impedimos a ação de Deus na nossa vida. Ou quando a gente estuda, entende, não aprova e não permite que Deus haja em nós. E Tozer, ele continua. Mas não é preciso que o conflito continue indefinidamente. Cristo fez plena provisão para que fiquemos livres da escravidão da carne. Uma crucificação com Cristo, seguida pela ressurreição e por uma infusão do Espírito Santo. Então, o que o autor está dizendo é que, quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador, fomos crucificados com Ele na cruz. Ao recebermos o Jesus em nosso coração, nós, então, adquirimos uma nova criatura, houve então uma ressurreição espiritual. E logo após, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração, e esse processo de santificação posterior à salvação é que vai nos dar condição de permitirmos que Deus haja em nós. Uma vez livres o coração dos seus impulsos contrários, Cristo nele se torna um maravilhoso fato experiencial. Então, Tozer, ele diz que no momento em que nós nos tornamos nova criatura e permitimos que Deus haja em nós, nós vamos experimentar a ação de Deus dentro de nós na pessoa do Espírito Santo.
E Tozer ele continua: contudo, não há nada formal ou automático quanto às suas operações em nós. Somos personalidades comprometidas com personalidade. Somos dotados de inteligência e de vontade própria. Podemos, por assim dizer, pôr-nos fora de nós mesmos e disciplinarmos para harmonizarmos com a vontade de Deus. E é um fato, nós temos personalidade. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos dizer para Deus, não, eu não quero que o Senhor haja em mim. Mas isso não é necessário que aconteça, visto que nós, como novas criaturas, nós queremos, ansiamos pela ação de Deus dentro de nós. Mas não é nada formal ou automático, é algo que acontece espiritualmente, de uma forma leve, de uma forma tranquila. E aqui diz que nós somos dotados de inteligência e de vontade própria. Então, nós, como servos de Deus, nós queremos sentir o agir de Deus dentro de nós. Então, o que nós fazemos? Ele até coloca uma coisa aqui bem interessante, né? A gente se põe fora de nós mesmos. Isso é, nós deixamos de lado a nossa vontade, deixamos de lado aquilo que a gente entende ser o certo ou o errado, a nossa própria, os nossos conceitos, preconceitos, ideias e ideologias. A gente coloca para fora isso para que Deus possa completamente habitar o nosso coração e nós assim sentirmos o agir dele em nós. E Tozer diz: e que espécie de habitação agrada a Deus? Como devem ser as nossas naturezas antes de sentir-se ele em casa estando em nós? Como deve ser essa habitação que agrada a Deus? Como deve ser a nossa vida como casa dele para que ele se sinta bem? Aí Tozer diz: ele nada pede, exceto coração puro e mente sem dobrez. Isto é, um coração puro, santificado e uma mente que tem o sentimento somente nele, os pensamentos voltados para ele, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é íntegro. Paulo já fala, né, que deve então permear os nossos pensamentos e encher a nossa mente. Ele não nos pede ricos coxins, nem tapete do Oriente, nem tesouros artísticos de remotas terras. Ele deseja apenas sinceridade, transparência, humildade e amor. Quanto ao mais, ele proverá. Que nós possamos ter essa visão bem clara de que ao recebermos a Jesus como Salvador, o nosso corpo se transforma no templo do Espírito Santo através da própria presença do Espírito Santo em nós. É algo leve, é algo tranquilo, é algo que acontece naturalmente, porque o Espírito Santo habitando em nós, nós temos o desejo de permitir que Deus haja na nossa vida. E tendo esse desejo, nós podemos tomar as atitudes necessárias para que isso aconteça. E para que Deus se sinta à vontade dentro de nós, para que Ele se sinta em casa em nosso coração, nós vamos orar o Salmo 19, dos versículos 12 a 14, que completa essa ideia aqui de Tozer. Ele deseja apenas sinceridade, transparência, humildade e amor. Quanto ao mais, ele proverá. E o Salmo 19, versículos 12 a 14, dizem assim os versículos: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que essa seja a nossa oração. Que quando nós tivermos cometido algum pecado que a gente desconhece, que nós possamos pedir a Deus que nos mostre, que nos revele para que a gente venha se arrepender, confessá-los e receber o perdão. E também pedir a Deus que nos guarde daqueles pecados intencionais, que nós sabemos que é errado, mas teimamos ainda em cometê-los. Que nós possamos pedir a Deus que nos guarde
desses pecados intencionais, porque fazendo assim nós seremos íntegros e inocentes de grande transgressão. Que as nossas palavras também sejam palavras doces, que a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, porque assim nós com certeza seremos uma casa onde Deus se sentirá confortável em habitar. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.